estão vendo a minha tela aí? Compartilhada? Essa daqui foram as últimas anotações que nós fizemos. Boa noite. Então, o que nós vamos tratar? Nós vamos continuar esses exercícios, mas temos que tentar ser um pouco mais rápidos, senão a gente não consegue chegar ao final dos exercícios, tá? Eu só vou fazer nessa primeira semana a sequência dos exercícios, mas a partir da semana que vem eu gostaria que vocês trouxessem dúvidas mesmo das resoluções, tá? A página do livro, deixa eu verificar aqui, tá? É o capítulo 2. No capítulo 2, você vai seguindo a numeração e nos exercícios você vai localizar pelo número. Não vou saber agora de cabeça não. Deixa eu abrir aqui para a gente confirmar. É a página 24 desse livro. Nós estamos. No outro pode ser uma numeração diferente, tá? Só muda a edição mesmo, não tem problema não, seguir pelo anterior ou por esse daqui. Certo? Então vamos retomar as nossos exercícios. Né? Fizemos aqui até o exercício 13, se vocês se recordam. E vamos prosseguir aqui com o exercício 14. Vocês são caladinhos assim, é? Levanta a mão quem está no trabalho nesse momento. Levanta a mãozinha aí. Tem alguém que está no trabalho? Temos aqui 3 pessoas. Joia, mas estão aqui conosco, né? 4. Tá joia. Podem abaixar. Mas significa que encontraram uma forma de... Cleia também. Encontraram uma forma de estar aqui com a gente. Mas vocês podem assistir a gravação depois se vocês quiserem, tá certo? A questão 14... Ela traz pra gente um exercício para que a gente descreva cada elemento de uma forma mais como uma característica do que está como elemento. Né? Então, descreva por meio de uma propriedade dos elementos cada um desses conjuntos. Tá? Então, o conjunto A ele é formado pelo mais 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 6 e menos 6. Certo? Então, a gente pode, inicialmente, dizer que o A é formado pelo X, tais que o X está entre X, assim, X é inteiro, tal que
x está entre -6 e 6. E o x é diferente de zero, porque o zero não está aqui. Tá? Então, esse z pequenininho, z dobrado, representa o conjunto dos números inteiros. Tá bom? Conjunto dos números inteiros, que estão entre o -6 e o 6. E o x é diferente de zero. Mas aí quem gosta de investigar um pouquinho mais de matemática, pode perceber um outro padrão, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui. Ó, se eu pegar o número 6 e fatorar, decompor ele, eu sei que o 6 pode ser dividido por 2 e o resultado dá 3. E que o 3, por ser primo, só pode ser dividido por 3 e vai ter resultado 1. Então, o 6 pode ser 2. O 6 pode ser não, ele é escrito como 2 vezes 3. Então, o 6, ele é divisível, observe que eu posso dividir ele e ter resto zero para cada um desses números que estão no conjunto A. Porque perceba, 6 dividido por 1 dá 6. 6 dividido por -1 vai dar -6, porque a gente vai ter aquela regra de sinal em que positivo vezes negativo vai ser igual a negativo. Regra de sinal, né? E da mesma forma, todos os outros, ó. 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. 6 dividido por -2 vai ser igual a -3. 6 dividido por 3 vai ser igual a 2. 6 dividido por -3 vai ser igual a -2. E o 6 dividido por ele mesmo dá 1. E o 6 dividido por -6 vai ser igual a -1. E pela decomposição do 6, que é 2 vezes 3, ou então 2 vezes 3 vezes 1, eu posso concluir que eu tenho todos os divisores do número 6 aqui. Então, a gente pode escrever o conjunto A, tá? Como x tal que x é x inteiro, tal que x é divisor de 6, tá? Eu tô devendo para vocês aquelas atividades extras de divisibilidade, números inteiros e números primos, tá? Mas aqui a gente já introduz relembra isso daí. Então, aqui conjunto A, x tá com x é divisor de 6. O conjunto B, ele é formado pelo 0, -10, -20, -30, -40 e assim por diante. Né? Alguém tem uma ideia de como a gente poderia descrever o conjunto B? Alguém tem alguma ideia? Bom, o conjunto B, ele é formado
pelos números que são múltiplos de 10 menores ou iguais a zero, né? Então, a gente também pode escrever como a gente pode escrever, deixa eu ver, como x pertencente aos inteiros, tal que eu estou pensando numa forma simples de escrever, porque a gente está introduzindo o assunto. Pode falar, Lucas. O Lucas levantou a mão, não sei se foi engano. Que a forma correta é x pertencente aos inteiros, tal que x é igual a 10 vezes 1k. Professora, Oi, Lucas. desculpa, eu tive um problema aqui com o áudio. Boa noite, gente. Boa noite, Boa professora. noite. Se nós colocássemos, por exemplo, nesse caso da letra B, x pertence aos reais, tal que ficaria errado escrever Não, assim, ele é real. Eles são. né? Todo número inteiro é número real. Entendeu? Isso é. Não tem problema Porque, nenhum. no caso, é uma forma de escrever tanto inteiros como reais, né? Fica Mas essas por opções. exemplo, aqui em cima eu não posso colocar que é real. Porque Isso, teria infinitos isso. números, né? Nesse intervalo. Então tem que ser inteiro. Aqui eu posso colocar x é real, tal que x é igual a 10k, com o k pertencente aos inteiros negativos unido com o zero. Perceba como fica mais técnico, né? Já fica bem mais técnico. Essa parte de união, essa parte de escrever melhor conjuntos, a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Né? Então, você pode escrever de uma forma mais coloquial. Esse K é um K. Eu estou descrevendo esse K aqui, ó. É isso que eu estou falando. Por isso que eu demorei um pouquinho para tava pensando, porque essa linguagem aqui ela já é mais técnica, que é a forma correta. X é um múltiplo de 10. E quando eu digo que ele é múltiplo de 10, ele é 10 vezes um número. E esse número, ele tem que ser inteiro, porque a ideia de múltiplo a gente trata dentro do conjunto dos números inteiros. Então, esse K tem que ser um número negativo. Por quê? Ó, olha só. O conjunto é esse aqui, né? Então, vamos escrever cada um desses elementos como 10 vezes alguma coisa. O zero é 10 vezes zero. Todo mundo concorda, né? O menos 10 vai ser 10 vezes menos 1. O menos 20 vai ser 10 vezes menos 2. O menos 30, 10 vezes menos 3. Tá? Então, continuando, o número desse conjunto vai ser igual a 10 vezes 1k. Só que esse k ele precisa ser inteiro e negativo, ou zero. Por isso que a gente descreveu ele dessa forma que eu destaquei. O k ele é um inteiro negativo ou o zero. Então é assim a forma mais adequada de escrever, tá? Ou seja, perceba em uma linha o quanto de informação a gente traz sobre um determinado conjunto. E dessa forma, eu consigo dizer todo mundo que está nesses 3 pontinhos.
Porque em matemática a gente não vai lidar com 3 pontinhos assim. A gente precisa descrever os elementos do conjunto da forma mais direta possível. Esse K pode ser representado por outra letra? Pode sim. Pode ser A, pode ser B. Só não pode ser X, porque a gente já utilizou. Então, por exemplo, se você... Lucas, que letra você sugere? Poderia ser Y, por exemplo. Pode. Então, X é da forma 10 vezes Y, onde o Y vai pertencer aos inteiros unidos com zero. Outra letra, se você quiser. X igual a 10M, onde o M pertence aos inteiros união com zero. A letra que você escolher, você vai ter que caracterizar ela. Tá? Então, isso aí vocês vão precisar treinar um pouquinho pra gente ficar craque. Certo? Perceba que o nível dos exercícios já deu uma elevada, né? Ou seja, você tem que saber o padrão. Você tem que identificar algum padrão, né? Imagina o trabalho que daria se você tivesse que que escrever todos os elementos de um conjunto. Como vocês podem ver, o segundo conjunto ele tem infinitos números, porque antes do menos 1 vem o menos 2, antes do menos 2 vem o menos 3, antes do menos 3 vem o menos 4, e assim por diante. Então, lá no curso de análise, eu acho que esse curso não vai chegar nessa parte, nosso que a gente está fazendo, vocês vão perceber e vão aprender que existem conjuntos finitos e infinitos, e existem tipos de infinitos, tá? Então, para a gente chegar nessa disciplina, a gente precisa estar bem fresco nessa parte de conjuntos, tá? O conjunto C, ele é formado pelo 1, pelo 4, pelo 9, pelo 16, pelo 25, pelo 36 e assim por diante. Né? Alguns podem não encontrar tão facilmente esse padrão. Mas qual seria o padrão desses números aí? Eu sempre tenho uma regra, assim. Quando eu vou tentar descobrir um padrão, eu começo com as 4 operações, né? Será que eu consigo somar sempre o mesmo valor e eu acho outro número? Positivo ou negativo, né? Somar ou tirar? Será que eu multiplicando o número por outro mesmo número, 1 vezes um número, 1 vezes o número dá 4, 4 vezes esse número dá 9, será que eu encontro esse número? Será que se eu pegar um número e dividir por uma constante, vai dar esses números aí? Elevar ao quadrado, raiz quadrada, encontra alguma... Tenta encontrar algum padrão, tá? Vou dar uma dica para vocês, tá? No conjunto C. Ó. 1 vezes 1 dá 1. Certo? 2 vezes 2 dá quanto, gente? Escrevam aí no chat essa pergunta dificílima. Quanto que dá 2 vezes 2? 4. 3 vezes 3 dá 9. Vou subir aqui para vocês verem os números que estão lá em cima. Aqui, ó. Já achamos o 1, o 4 e o 9. Então, tá com cara de que o padrão vai permanecer. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Né? Ou seja,
eu tenho os resultados de pegar os números naturais e elevá-los ao quadrado. Certo? Então, João, estou aumentando de 2 em 2, iniciando com 3. Bom, não entendi muito bem o que você disse. Porque, ó, do 1 pro 4, eu somei 3, né? Do 4 pro 9, somei 5. Do 9 pro 16, somei 7. Do 16 pro 25, somei 9. Do 25 pro 36, eu somei 11. Aqui tem outro padrão. Também. Tem outro padrão. Mas perceba que eu não estou somando o mesmo número. Eu estou somando números diferentes. Na verdade, eu estou sempre somando o próximo par da soma anterior. Então, do 1, somei 3, deu 4. Depois do 3, o próximo ímpar. O próximo par não, o próximo ímpar. O 4, somei com 5, deu 9. Depois do 5 vem o 7, 9 mais 7 deu 16. Mas tem uma forma mais simples de você determinar. Aliás, de você caracterizar. Que é o seguinte. São x pertencentes aos naturais, tal que x vai ser igual, vou usar outra letra, tá? E vai ser igual a y ao quadrado com o y pertencente aos naturais. Aí aqui eu posso colocar que eles são reais, mas pode deixar natural também, certo? Se você quiser ser mais preciso ainda, é porque tem uma discussão se o zero é natural ou não. Você pode colocar assim, ó. X, y pertence a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas eu ainda prefiro natural, tá? Diga, Lucas. Professora, foi sobre essa questão do zero ser ou não natural que a senhora colocou ali no item B em união com zero? Aqui em cima, né? É, A justificativa aqui, na verdade, não é essa. A justificativa é porque se eu só colocar o zero, os números negativos, eu não teria esse elemento. Mas o conjunto tem esse elemento. Então, os inteiros negativos, eles não contam com o zero, porque o zero ele não é nem positivo nem negativo, entende? Então, aqui eu coloco os inteiros negativos unidos com o zero. Aqui, pronto. Uma forma mais fácil, y pertence aos inteiros positivos. Acabou. Sempre falou lá, eu lembrei. Porque perceba que ficar carregando esse união com o zero fica chato, né? Então, o conjunto C é formado pelos x que são reais, tais que x é igual a y ao quadrado, onde o y é o inteiro positivo, que são os números naturais que a gente conhece, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Toda vez que você pega o número e eleva ao quadrado, o número natural, ele vai ser um quadrado perfeito, que é justamente esse conjunto aqui, ó, que a gente está tratando. Então, assim, é normal se assustar um pouquinho, tá certo? É normal se perder, mas eu vou dar um conselho para vocês. Vocês vão em qualquer escola estadual e vocês perguntam se vocês podem, se a escola tem doação de livro para fazer para vocês. Pode ser até livro de professor. Livro do PNLD.
PNLD de matemática, tá? Pode ser livro antigo. Os livros novos, eles agora são 6 livros para o ensino médio todo de matemática. Antes eram 3, agora são 6 bem fininhos. Que aí nas disciplinas das práticas pedagógicas vocês vão estudar isso direitinho. E aí, se for um livro antigo, você vai lá para o livro da primeira série. E aí vai ter esse assunto, viu? Conjuntos. Porque esse livro aqui, o grau de dificuldade dele em algumas coisas, ele pode carecer de alguma base, entendeu? Então, a gente pode ir juntando um com o outro. Se você quiser ficar com o seu impresso. Fiquei devendo porque de terça-feira é bem cheio para mim, mas eu posso disponibilizar um livro do PNLD mais atual, que fala só sobre conjuntos no início, mas eu ainda acho o nível dele um pouco elevado, porque é o livro do Bongiorno, é um autor renomado e que são exercícios legais, exercícios bons para quem já tem uma base, mas tem autores e autores. Então tem o PNLD, ele tem várias coleções e as escolas escolhem aquela coleção que se adequa mais ao perfil daquela comunidade que a escola está inserida. Tá. Mas aí, em um outro momento, a gente pode discutir um pouco melhor isso daí, tá? Isso também, vocês podem pedir doações de livros de matemática do ensino médio e do ensino fundamental. É essencial que vocês tenham esses livros, mesmo que vocês tenham os celulares aí à disposição de vocês. Por quê? Porque vocês serão professores um dia. Então, eu tenho a minha coleção de livros de matemática desde que eu comecei a minha graduação. Então, eu tenho vários livros de matemática. E esses livros, eles me ajudam a montar material para os alunos e tudo. Mas eu adorava e continuo resolvendo os exercícios dos livros, por mais que eu já tenha estudado muita matemática, tá? Então, é uma dica que eu dou aí para vocês. Vai numa escola que você tenha, que seja próxima. Conversa lá com o diretor, diz que está fazendo matemática na UFAL, que precisa de livros para estudar. E, às vezes, tem livros de professor mais antigos. Os livros atuais é um pouco mais difícil, né, da gente conseguir. Até porque a escola tem que fazer a doação para a comunidade. Mas aqueles livros antigos, quando eles não são usados, eles são devolvidos e às vezes vão para reciclagem, gente. Então, por que não conseguirmos esses livros para nós, né? Já que serão tão úteis para nós. Então, depois dessa mudança de assunto, eu vou voltar aqui para o item D. Aqui é a resposta do item C, tá? Aí pode pensar, poxa, mas eu não vou lembrar dessas coisas agora. Você não vai. Você só vai lembrar quando você fizer bastante exercício. Teve uma vez que eu precisei voltar para o livro do 6º ano e começar a resolver ele inteiro. Aí depois eu fui para o livro do 7º, depois para o livro do 8º e o livro do 9º. E naqueles livros de ensino fundamental eu aprendi muita coisa. Não foi a faculdade que me ensinou, foram os livros do ensino fundamental. Tá? O conjunto D, ele tem somente um elemento, que é Lua. Alguém tem uma sugestão para descrever esse conjunto? Perceba que ele não é um conjunto numérico, mas a gente pode descrever ele de alguma forma. Quem quiser colocar aí no chat. O chat é até bom porque você vai treinando aí a sua escrita. Pode falar, Lucas. Professor, poderia ser um conjunto unitário? Não, ele é um conjunto unitário, né? Mas aí o tem que problema é descrevê-lo. Tá bom. Ele é unitário, você caracterizou ele. Agora, descrever
dar a informação de quem pertence a esse conjunto. Tá? Então, se a gente lembrar lá das nossas aulas de ciências, o conjunto D nada mais é do que o conjunto formado pelos satélites do planeta Terra. Só que nós só temos um satélite, que é a Lua. Tá? Então é um exercício mesmo para a gente treinar a ideia de descrever. Tá? Se você quiser usar a ideia do X, né? X tal que X é satélite do planeta Terra. Tá? Mas eu, em geral, não gosto muito de misturar as linguagens, não, tá? Então, fica assim. Então, finalizamos essa etapa. Deixa eu até colocar a data aqui, né? 9/5. Temos esses dois conjuntinhos aqui. Aliás, esses dois exercícios. Pra gente fazer. Aqui eu coloquei... Ah, tá certo. Aí vamos para as perguntas. Quais dos conjuntos abaixo são unitários? Então, a gente tem que resolver aí algumas equações, talvez. A gente precisa ver se eles são, se é razoável, se tem elementos realmente, né? A gente sabe que um conjunto ele é unitário quando ele tem um único elemento. E já aproveitando o gancho para a questão 16, um conjunto é vazio quando ele não tem elementos. E aí a gente descreve um conjunto vazio, geralmente, por uma afirmação que é uma contradição. Tá? Então vamos para o item A. O item A diz que X, o conjunto A é formado pelo X, tais que X é menor do que 9/4 e X é maior do que 6/5. Tá? Eu acho, quando a gente chega em fração, eu acho que a gente tem bastante medo de trabalhar com fração, né? Mas eu gosto muito de tratar a fração usando porcentagem, tá? Se a gente treinar um pouquinho o nosso raciocínio, por quanto eu preciso multiplicar o 4 para chegar em 100? 4 vezes quanto vai dar 100? Pensando em dinheiro facilita. 25. Então, 4 vezes 25 vai ser igual a 100. Então, eu estou achando uma fração que é equivalente a 9/4, porque 9/4 é uma fração que a gente não consegue visualizar tão bem. Então, se eu pegar o 9 e multiplicar por 25, 25 vezes 9 vai dar 225 sobre 100. E os 6/5, né? 5 vezes quanto vai dar 100? 5 vezes 20, como o João falou. Então, a gente vai ter 100 aqui. E os 6 também vou multiplicar por 20 para fazer uma fração equivalente. E isso vai dar 120. Então, na primeira fração eu tenho 225% e na segunda eu tenho 120%.
e 20%. Tá? Então, o conjunto A está dizendo que ele é formado pelo x, tal que x é menor do que 9 quartos, que nada mais é do que 225%, e o x é maior do que 120%. Certo? Então, o x, ele é, imagine uma reta assim. Aqui é o 225%. Não, aqui é o 225%. E aqui é o 120%. Certo? Ou seja, ele é menor do que 225% e é maior do que 120%. Ou seja, todo mundo que está entre os 120 e os 225 faz parte desse conjunto, 225%. Então, como aqui não está sendo determinado se o x é inteiro, se o x é real, se o x é natural, a gente admite que seja qualquer x, um x real. Então, esse conjunto não tem como ser unitário. Por quê? Porque eu tenho duas porcentagens aqui que estão aqui, ó, 150% e 151%. Pronto, acabou. Já tenho mais de um elemento, certo? Essa é uma forma de pensar, certo? Outra forma de pensar é dividir o 9 por 4. Isso aqui vai dar 2. Sobra 1, 0. 2 de novo. Sobra 2, 0 e 5. Então, x é menor do que 2,25. E 6 dividido por 5 vai dar 1,2. E x é maior do que 1,2. É a mesma coisa. Pego a reta numérica, aqui está o 1,2 e aqui está o 2,25. Então, esse pedacinho aqui, seguindo a mesma lógica do de cima, vai estar dentro do conjunto A. Então, depois dessa grande explicação, esse conjunto aqui, ó, ele não é unitário. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Se vocês não falarem nada, eu vou entender que não. Então, no conjunto B, a gente tem o conjunto do x, tal que 0 vezes esse x é igual a 2. Ou seja, a gente tem que pensar em um x, um valor, que vezes o 0 dê 2. Alguém consegue me dar um valor? Alguém acha que não tem um número que vezes... Pronto, Luiz. Levanta, bota o joinha quem acha que... Aliás, bota o joinha para baixo quem acha que não tem número que vezes o 0 dê 2. Por favor, joinha para baixo. Isso aí. Joinha para baixo. Cadê o joinha para baixo? Quem acha que não. E quem acha que sim, joinha para cima. Exatamente. Não temos um número que vezes o 0 dê 2, porque 0 vezes qualquer número é igual a 0. Então, esse conjunto, na verdade, ele é vazio. Então, não é unitário. Já o conjunto C é formado pelo x, tal que x é inteiro, então aqui eu tenho a descrição, e o x ao quadrado é igual a 3. Então, lembrando aí que os inteiros, eles vêm lá de menos infinito, aí vai crescendo para o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1,
0, 1, 2, 3 e assim vai. Então, eu só posso pegar esses números. Então, temos algum número que ao quadrado dê 3. A gente teria que resolver essa equação, né? Então, x ao quadrado igual a 3 implica que o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3, né? Resolvendo essa equação do segundo grau. Só que mais ou menos raiz de 3 não são números inteiros. As raízes aqui, essa raiz não é exata. Esse número, ele pertence ao conjunto dos números reais e ele, na verdade, é irracional. Então, ele é um real que não é racional, tá? Ou seja, e olha que os inteiros estão dentro dos racionais. Ou seja, a gente não tem números inteiros que ao quadrado dê igual a 3. Tá? Então, por termos essa descrição de número inteiro, esse conjunto, nos inteiros, também é vazio. Beleza? E aí, como o Lucas falou, a sentença dizer que a sentença não é verdadeira, eu não, nesse momento, tudo bem, a gente pode aceitar dessa forma, mas é mais interessante dizer que esse conjunto é vazio também, tá? No curso de lógica, quando vocês tiverem, vocês vão entender melhor quando usar que a sentença não é verdadeira, quando usar que ela é verdadeira, tá? Então, vamos para a letra D. O conjunto D é formado pelo x tal que 2x mais 1 é igual a 7. Aqui não temos uma descrição se ele é inteiro, se ele é racional, se ele é irracional. Então, a gente admite que pode ser qualquer valor para x, tá? Daí, para confirmar isso, se eu lembrar que 2x mais 1 é igual a 7, que isso é uma equação polinomial do primeiro grau, eu vou lembrar que eu sempre vou conseguir resolver essa equação, tá? Como é que eu faço? Isso aqui implica que 2x, aí eu vou, entre aspas, passar o 1 para o outro lado, né? Mas na verdade é mais 1 menos 1 e 7 menos 1, que aí eu cancelo o 1, né? Matematicamente falando é isso. Então, 2x vai ser igual a 6, portanto, o x vai ser igual a 3. Né? O número que vezes 2 dá 6 é o 3. Aqui. Então, ele tem solução e eu tenho um único x, que é a solução dessa equação. E por ser do primeiro grau, ela realmente só tem uma solução. Então, o conjunto D aqui em cima é a mesma coisa de eu dizer que ele é formado apenas pelo número 3. Certo? Então, é o conjunto solução dessa equação, né? A gente pode dizer assim, que S é igual a 3, né? Quando você tem, resolva a equação tal, aí conjunto de solução é igual a 3. É igual a 3 não, né? É igual ao conjunto que tem o 3 como elemento apenas. Alguma dúvida aqui, gente?
entender que não, então vamos para a nossa última questão da tutoria, tá? Questão 16, perguntamos assim: quais dos conjuntos abaixo são vazios? Aí temos o conjunto A, que é formado pelo x, tais que 0 vezes x é igual a 0. Quem acha que esse conjunto é vazio, levanta o joinha. Quem acha que não é vazio, deixa o joinha para baixo. Tivemos aí uma divisão de opiniões, né? Lembrando que é vazio, tá? Gente, questão 16 aqui. Ó. X tal que 0 vezes x é igual a 0. Então, se existir algum número que vezes o zero dê 0, esse conjunto já não é vazio. Tá? Se tivermos mais de um elemento nesse conjunto, aí é que ele não vai ser vazio mesmo. Então, ó, eu posso dizer que x igual a 0 vai nos dar 0 vezes 0, que vai ser igual a 0. Então, o A já possui o 0. Né? 0 vezes, sei lá, 0,5 vai ser 0. 0 vezes uma fração aqui, ó, 9 sobre 4, vai ser 0. Tá? Qualquer número real, na verdade, vezes o 0 vai dar igual a 0. Então, esse conjunto ele não apenas tem elementos, como existem infinitos números que vezes o 0 dá 0. Por quê? Porque qualquer número real vezes o número 0 vai dar igual a 0. O 0 é o elemento nulo aí do conjunto, né? E aí, quando você multiplica ele por qualquer número, ele vai dar o elemento nulo dos reais. Tá? Então, na verdade, o conjunto A é o próprio conjunto dos números reais, que não é vazio. Então, esse conjunto, ele não é vazio. Perceba que tem uma sutileza, né? Entre o conjunto B do exercício 15 e o conjunto A do exercício 16. No conjunto B, que é o mesmo conjunto A do item anterior, então, por ele ser o mesmo conjunto do item 15, a gente pode aproveitar essa solução aqui que eu fiz, né? Essa retazinha aqui. Então, eu acabei de falar para vocês que essa reta possui infinitos números nesse conjunto aqui, ó. No conjunto que vai do 1,2 até o 2,25, que nada mais é do que cadê? 6 quintos e 9 quartos. Eles estão invertidos porque o 9 quartos é maior do que o 6 quintos, tá? Então, a gente tem que respeitar a ordem. Ou seja, como eu tenho infinitos números nesse conjunto aí, nesse intervalo, esse conjunto também não é vazio. O C e D são conjuntos que essas duas palavrinhas, divisor e divisível, confundem muita gente. Me confundiu por muito tempo. Eu acho melhor fazer um exemplo que facilita as coisas, né? Por exemplo, se eu pegar o 4 e dividir por 2, eu sei que 2 vezes 2 vai dar 4 e essa subtração vai dar 0. É uma coisa que a gente aprende lá no Fundamental 1. E
4 partes em específico dessa divisão têm nomes. Tem nomes. A gente tem esse número aqui de cima. É o dividendo. Essa daqui é o divisor. O quociente, que é o resultado. E esse daqui, que sobra, a gente chama de resto. Que eu sei que vocês sabem. Então, quando eu digo que um número é divisor de outro, quer dizer que quando eu pego, por exemplo, 4 e divido pelo 2, o resto da divisão é 0. Quando eu digo que um número é divisível por 2, quer dizer que eu divido ele e não sobra nada. E quando eu digo que um número é divisível por 2, é porque eu consigo dividir ele e o resto dá 0. Então, nesse caso, o 4 é divisível por 2 e o 2 é divisor do 4. Ok? Essas duas afirmações você vai estudar lá no livro, você vai encontrar, ou é sexto ou é sétimo ano, acho que é sexto. E no curso de matemática você vai estudar com profundidade, de forma bem robusta, no curso de aritmética, tá? Elementos de introdução à teoria dos números, aritmética, não sei como é o nome que tá hoje, tá? Então, a gente vai precisar dessa informação para os itens C e D, tá? O C é formado por todos os x, tal que x é divisor de zero. Então, se eu pegar, por exemplo, o zero e dividir por um número, diga um número aí, um número natural para facilitar. Qualquer um. Qualquer número. 2. 0 dividido por 2. Né? Perceba que o 0, eu não posso dividir por 2. O 0 é menor. Então, a gente diz que a gente coloca 0 aqui. E 0 vezes 2 vai dar 0. E o resto é 0. Tá? Olha como o negócio é complicado. Se eu pegar o 0 e dividir por 3, zero não posso dividir por 3, então aqui vem 0, e 0 vezes 3 dá 0, sobra 0. Certo, então perceba que o resto é 0, mas o quociente sempre vai dar 0. O número que vezes os 2 e vezes o 3 dá para dividir o 0, vai ser sempre... aliás, falei, me expressei errado. O 0 dividido por 2 vai dar 0, resto 0. O 0 dividido por 3 vai dar 0, resto 0. Né? Então, dá a entender que todos os números naturais são divisores de 0. Porque a gente sempre vai conseguir fazer essa divisão, por mais absurda que seja. Vamos deixar essa questão em aberto, tá? Vou deixar vocês pensando. Cadê? Já o conjunto D diz assim: x tal que x é divisível por 0.
Então, por essa lógica, se eu pegar o 4 e dividir por 0, eu conseguiria dividir. Só que a gente tem um problema. Nenhum número é divisível por 0. Por quê? Porque aqui, ó, o número da tabuada que chega mais próximo do 4 pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4. E qualquer número aqui que eu coloque vezes 0 vai dar 0. E o resto vai dar 4. Então, isso fere o método da divisão euclidiana, porque o dividendo, o divisor e o quociente, aliás, o quociente ele tem que ser único nesse caso. E aqui eu teria vários quocientes. Tá? Então, este conjunto D, ele não tem elementos, ele não existe divisão por 0. Então, esse conjunto, ele é vazio, tá bom? E aí, eu vou deixar vocês pensando nesse conjunto C. Tá bom? Vou deixar vocês pensando. E aí, na próxima tutoria, qualquer coisa, a gente retoma isso daí. Tá bom? Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Ô, professora, poderia explicar essa letra A aí? Que eu tive que sair. A letra A Aí eu não entendi esse númerozinho assim aí. é da 16? Isso. A letra Desce A... mais um pouquinho pra mim ver aqui. Descer. Aqui? Isso, esse 0,5 veio de onde? Ah, sim, são exemplos. Ah, entendi. Eu tava dando exemplos de que qualquer número que eu colocar aqui vezes o 0 dá 0. Então, esse conjunto, que é formado por todo mundo que vezes o 0 dá 0, esse conjunto é formado por infinitos elementos. Então, ele não é vazio porque tem infinitos números que vezes 0 dá 0. Aí eu dei 3 exemplos aqui, que um é um número natural, um é um número decimal e outro é uma fração. Mas foram só exemplos. Tá bom? Bom, gente, eu tô sentindo falta aí de vocês mandarem dúvidas para mim, me aperrearem. Estou aqui disponível, certo? Por favor, mandem dúvidas. Diga assim, tô com dúvida nessa, só vim até aqui. Diga, Lucas. Professora, aquela questão 14, eu ainda fiquei com dúvida ainda, acho que nos itens, acho que B e C, BC? aquela questão, isso, Do 0? do zero e esse, acho que Sim, ó. esse, deixa eu dar uma olhadinha, porque depois a senhora tirou, né, aí eu não visualizei mais a Beleza. resolução. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar aqui 3 conjuntos, tá? Tá bom. Vou colocar aqui a reta numérica, tá? Então, a reta numérica, ela tem o 0 aqui. E à direita são os números positivos e à esquerda são os números negativos. Certo? Os números reais, eles são representados por essa reta, que são todos os números. Aí o número real, ele é a junção da parte negativa do 0 e da parte positiva. Deixa eu mudar a cor aqui para a galera daltônica. Acho que tá um verde. Tá um verde assim bem chamativo. Essa parte verde aqui, tá? Ou seja, os reais são formados pelos
negativos unido com o zero unido com os números positivos. Então, a gente representa esses três conjuntos dessa forma. R menos, o zero, R mais. Tá? Se você quiser ser mais específico, ó, R menos reais negativos, R menos, R asterisco reais, não nulos, ou seja, tirando o zero, R mais os reais positivos. Mas ali a pergunta fala sobre inteiros. Aí essa mesma lógica vai para os números inteiros. Por quê? Porque, na verdade, os números inteiros eles não são uma reta, né? Eles são pontos dessa reta. Então, vai ter o 0, o 1, o 2, o 3, 4 e assim por diante. Aí vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, aqui, ó, esses... Deixa eu colocar nas cores. Esses aqui são os inteiros. São os inteiros negativos. O zero. Opa. O zero é o elemento nulo, né? Zero. E aí eu coloco ele entre chaves porque o Z representa um conjunto. E como o zero aqui faz parte de um conjunto unitário, eu escrevo ele entre chaves. Porque eu posso representar também o conjunto sem aquela letra no início para simplificar a notação, tá? Mas nesse curso você sempre coloca uma letrinha. E aqui os inteiros positivos. Cadê, meu Deus? Os inteiros positivos. Então, os inteiros é como se fossem manchinhas na reta, entendeu? Então, quando eu falo aqui de... Deixa eu ver... X é igual a y ao quadrado com y pertencente a z+, quer dizer que são inteiros positivos. Eu não vou pegar nem o zero nem os negativos. Por quê? Porque nesse conjunto que foi me apresentado, eu não tenho, no conjunto C, eu não tenho nenhum número negativo aqui. O que já é o contrário do item B. O item B eu tenho números negativos e, além disso, eu tenho zero. Então, eles são múltiplos de 10, é a primeira característica, e eles são inteiros negativos. Aqui, ó. Se eu não tiver essa caracterização, eu poderia colocar qualquer inteiro negativo ou zero. Então, o conjunto seria muito maior. Mas, por exemplo, o número menos 2, ele pertence ao conjunto B? Usa a ideia do joinha, tá? Se acha que sim, joinha para cima. Se for não, joinha para baixo. O conjunto menos... Eu falei... Que número eu falei? Eu esqueci o número que eu falei. Menos 2. Menos 2. Menos 2 pertence ao conjunto B. Falando do conjunto B. Pertence ou não pertence?
o menos 2 não pertence, viu? Menos 2 não pertence a B. Por quê? Porque o menos 2 não é múltiplo de 10. Ele é múltiplo de 10, né? Não é? Ele não é. Ele não é. Então, não é todo inteiro negativo que entra aqui. O segundo foi. Por isso que, além de dizer que ele é inteiro não positivo, né, negativo ou zero, você tem que dizer que ele é múltiplo de 10. Então, eu tenho a primeira característica e a segunda característica. E aqui embaixo, também, primeira característica e segunda característica. Porque senão eu ia dizer que todos os positivos vão entrar nesse conjunto, mas não são. Por exemplo, o 2 não está no conjunto C, porque ele não obedece à regrinha do quadrado. Tá? Muito bem, estou gostando de ver. Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês. Ele vai ficar junto com o primeiro, tá? Vai ficar um arquivo maior, mas para vocês verem a evolução. Mas resolvam os exercícios, tá? A gente está bem atrasado. A gente precisa de fazer os exercícios da seção de subconjuntos ainda, né? Igualdade de conjuntos. Para continuar. Diga, Lucas. Professora, só mais uma. Esse conjunto B, ele poderia ser descrito assim: x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a zero e somente isso, assim? Não. Não, né? Por quê? Porque eu tenho números que são menores do que zero que não estão aí. O menos 1 não está aí. O menos meio não está aí. O menos 4,5 não está aí. Você não tem todos os negativos. Por causa de ser múltiplos de 10, tem razão. Ele é negativo. Você pode colocar assim. X pertencente aos reais, tal que X é menor do que zero e X é da forma 10K. Mas mesmo assim, você ia ter que dizer de onde vem esse K. Vai ter que dizer. Tem razão. Em livros Entendi. mais Obrigado. avançados, você vai ver uma coisa bem direta, assim. Mas porque o autor entende que você já sabe do que se trata aquele casinho, entendeu? Mas são livros bem mais avançados. Vocês não vão ver esse tipo de livro agora, não. Só mais pra frente. Viu? Então, assim, tenta fazer sozinho amanhã, à noite ou à tarde. Tenta fazer sozinho. Fazer sem olhar, né, pra solução. Faz os outros e me manda os exercícios.